Vamos cair agora direto na final. Vamos lá. PEN contra Cade, dia 7 de setembro. Então, agora, falando especificamente, a gente falou do pré, né? O que aconteceu, as dificuldades dos times. Vamos falar do confronto que vai acontecer dia 7 de setembro. Sabadão, daqui a 2 sábados. Não é esse, é o próximo. A gente tem um confronto super tradicional, então, voltando a acontecer. A gente já falou aqui que a PEN entra com uma certa superioridade, mas eu acredito que a Cade tenha game pra dar um combate forte. Assim, eu não espero que vai ser um 3-0 limpo da PEN. Tem muita gente, eu vi muita gente, principalmente antes da final da Academy, falando que vai ser 3-0 fácil, não sei o quê. Eu discordo disso, né? Mas quer fazer um comparativo lane a lane? Como é que você quer abordar essa análise, Assim, professor? se você quiser ir 1 a 1, eu tenho separado as duas, a parte estatística tanto da Cade quanto da PEN no split. Eu acho que é o melhor pra começar. Aí é aquele do Game of Legends, tá? O Zero. É Não o do Game esse. of Legends, aí o do Wiki. É, Isso, então. esses daí. Perfeito. Então aqui a gente consegue ver um pouco, querendo ou não, isso aqui é o básico que você tem pra entender um time na temporada. Lógico, se você coloca playoff, você vai ver um pouquinho diferente, mas aqui dá pra entender o básico do básico. Então, PEN 80% de win rate na temporada, essa temporada agora, com uma média de jogo de 30 minutos. A gente tem aqui o que normalmente é banido contra a PEN e o que é banido pela PEN. Para aí um pouquinho que a gente já vai entender algumas coisas que, por exemplo, obviamente, os times têm muito medo. A principal arma da PEN, o split inteiro, foi esse Maokai que tá colocado aí. O Maokai em geral está muito forte, mas o Kaká de Maokai, ele desbalanceia muito também pro bot. O bot da PEN, quando ele pega Maokai, fica muito forte. Eu acho que é muito pelo estilo que o Cheiro gosta de jogar. Porque o estilo de controle que o Maokai traz, que justamente facilita muito o controle de Drake e o jogo com a bot lane, com os combos da bot lane principalmente, acho que o Maokai Ashe que tá ali lado a lado talvez um dos mais temidos por parte da PEN, foi algo que eles usaram bastante. E aí mais pro final a gente tem a aparência desse Ezreal, que é um Ezreal mais AD, a gente sabe que o Titã é muito bom. é o pique do Titã, na minha opinião, de carreira, é o pique que ele usou nas principais finais, é o pique que ele usou nos principais momentos da carreira dele. Se eu colocasse os três, assim, na ordem dos picks que eu considero Titã característicos, eu não tô falando os mais jogados, mas o que eu lembro, seria na ordem Ezreal, Tristana e Kai'Sa no terceiro. Mas pra mim, o principal pick do Titã sempre foi e sempre será Ezreal, porque é o pick que ele foi campeão pela primeira vez, se eu não me engano. Foi no último jogo, veio um Ezreal que foi decisivo. Isso, exatamente. E quem já viu ele jogar sabe que é o pick que ele é mais incomodante, que é um pick que tem a segurança da translocação, então ele pode encher o saco. Ele gosta de ficar o tempo inteiro exposto na translocação, tira ele da merda que ele costuma se colocar às vezes, E o né? EZ tá incrível, gente, além de ser um pick flex. E no mais, a gente vê uma série de bans que são em Rumble, que é um pick muito forte do meta, Jax também, e os picks do Kaká, que aparecem às vezes ali, por exemplo, uma Zyra, também banida. Já o que a PEN bane, e aí é curioso, bem curioso, como diria a palavra, né? Que a gente tem a PEN banindo o Sejuani, que é um desses outros controladores, né? Então é um dos. Tanto Sejuani quanto o Maokai, as ferramentas de controle do outro time, eles banem bastante. A Tristana, que apesar do Jinquedo jogar, não é talvez a maior preferência. Não. E o resto de picks do meta. Tem um pick aí que é interessante, que é a Oriana, né? Que a Oriana não é bem um pick do meta, mas a gente sabe que tem o combo de Nock Oriana, até que a Cade é bem conhecida por tá banido ali. E os status da PEN em questão de como ela joga economicamente são muito bons. Você vê que geralmente um time tem um diferencial de 1.500 de gold aos 15 minutos é um absurdo, isso não é normal, gente. Isso significa que a PEN é um time que agride muito o early game. Principalmente pelo bot, mas às vezes o Weiser, como na última série contra a Cade, foi pra mim o grande diferencial, pode acontecer. Então, o win rate quando tá na frente em 15 minutos é 90%. Óbvio, se você tiver uma média diferencial de gol de 1.500 aos 15 minutos, você provavelmente vai ganhar o jogo. É muita vantagem. Com 15 minutos, 1.500, cara, é uma coisa que você... É um item na frente. Se estiver na mão de uma pessoa só, por exemplo, que acontece muito, o cara tá com o item inteiro na frente, praticamente. E First Tower de 84%. Desce um pouquinho mais. Em questão de objetivos aí se você descer, pode descer mais um pouquinho. Tem status que eu não acho que são tão vistosos, tá? Esse aqui de play, Tipo de dragão, tá? O de dragão não é tão interessante. A questão de lado eu acho que é legal. Que eles tiveram um pouco mais de sucesso no Blue Side na temporada. Mas isso aí mudou, porque teve muito patch mudando, então tem que ser visto com uma certa tranquilidade. E em questão de pique, a gente começa a ver que tem certas coisas que são um pouquinho mais complicadas, exatamente porque teve um destaque nessa temporada, um jogador que não estava sendo destaque na temporada passada, e foi destaque principalmente na reta final. Foi destaque na final passada, que é o Jinquedo. Se a gente pega os stats do Jinquedo do ano passado,
a gente não viu stats tão bons. Você tem noção que a gente tem um time com o Jinquedo e o Titã, e o Jinquedo ele tem mais dano em porcentagem médio que o Titã? Isso aí não é o tipo de coisa que normalmente se espera. Tudo bem, o método mid, por ser de ADCs e tal, ajuda. Ele bate muito, mas né? é muito dano para um mid laner. Eu não lembro disso ser a estatística. Eu vi as estatísticas do split passado. Eu não lembro de serem assim. Eu lembro que o Titã tava bem mais na frente. Porque acho que o meta ajuda muito mesmo, velho. Porque são todos campeões carries. Tirando o Huey ali. Pô, ele jogou de Cork, Diogo. 11 jogos de Cork. Era pra ele ter até mais dano. Mas justamente, essa questão dos 11 jogos de Cork é muito interessante. Porque foi o pick que desbalanceou justamente a final da Upper, né? Pra mim, o Cork foi um pick que foi 2 vezes picado pela PEN, se não me engano, os 2 primeiros jogos, e o terceiro... E, gente, aqui, ó, eu tô fazendo uma análise puramente do que tá na tela de vocês. Se o que a Cade vai fazer lá no dia do jogo, só Deus sabe. Mas é evidente que o pick mais importante pro Jinquedo durante o split foi o Cork. E desbalanceou, inclusive, esse último confronto. A gente vê uma certa pluralidade nos outros roles, mas eu acho que esse é o que chama mais atenção, junto do melhor alistar do Brasil, na minha opinião, que é o do Curi. Cara, o Curi é absurdo, velho, é absurdo que ele faz de alistar, cara. Esse é o pique dele. Ele joga muito bem com o campeão, ele acha uns flancos muito bons sempre, e às vezes não é nem com flash, às vezes é com posicionamento. Ele se posiciona de um jeito, não precisa flashar, ele chega, ele joga muito bem de alistar, realmente. É um cara muito bom. Tem uma diferença aqui. Você não vê tantos Maokais porque tem muito ban. Você não vê tantos Rumbles porque tem muito ban. Tipo, esses picks são muito banidos contra a PEN. Mas esse aqui é um resumo do que a PEN fez no split dela. Um jogo muito focado pro bot, com uma aparição muito forte do Jinquedo. Não quer dizer que o Weiser é apagado, muito pelo contrário. O Weiser, ele achou o caminho dele nessa equipe. Inclusive, pra mim, o Weiser foi grande destaque nessa última série. Com certeza. Desde o primeiro até o último jogo. No último jogo, então, meu amigo, fosse um caçante poderoso. Ele colocou o Gigo no bolso, pô. Literalmente. Literalmente não, né? Ele não pegou o Gigo e colocou no bolso dele. Dentro do jogo, é verdade. Literalmente não. Até porque ele nem conseguiria, né? Mas um jogo muito bom por parte dele. E essa é a PEN. Quando você contrasta com a Cade, e aí vamos ser um pouquinho mais rápido pra não ficar chato, não sei se o pessoal tá gostando desse tanto de lendo. Colocar uma coisa de informação dentro da estatística da PEN, né? Eles falaram muito que eles mudaram o jeito PEN de ser depois que o Titã chegou. Ele me deu entrevista falando que ele teve uma briga não, um embate forte com o Jero, e ele chamou o Thomas, né, que é CEO da PEN, pra sentar os três e falar o jeito que ele achava que a PEN tinha que mudar, porque o Jero era um ditador, né, que nem o Joko era antigamente, aquele técnico que gosta mais de impor o jeito dele jogar, ele tem esse jeito e vai, e o Jero ouviu o Titã, né, e a partir desse momento parece que ele deu mais liberdade pra PEN, e essa foi a virada de chave. A liberdade que a PEN teve de sair do método Jero pra ir pra uma coisa onde todo mundo tinha mais voz, e todos eles falaram. Eu entrevistei o Carioca, entrevistei o Jinquedo e entrevistei o Titã, e os três falaram desse ponto de mudança, de como a abertura de mente do Jero fez a PEN mudar. Mas aí só aconteceu porque tem o Titã. Porque, assim, com todo o respeito, só pra bater num cara tão forte como o Jero, e não desmerecendo os que estavam lá, o Jero é uma figura muito centralizadora, teria que ver alguém extremamente centralizador e irreverente, como poucos são. E, de novo, aquela velha discussão sobre a PEN precisar dessas personalidades. Porque, obviamente, a pressão de estar na PEN e de ganhar é muito grande. Ainda mais, pô, finalmente a Loud não está na final. A pressão aumenta mais ainda. Então, obviamente que você vai querer seguir um caminho mais quadrado, que é o que o Cheiro fala. E quadrado não é ruim, tá? Quadrado é perfeitamente balanceado. Mas... Perfeitamente balanceado é o círculo. É a bola. O quadrado, ele é simétrico. Simétrico. Então ele é uma forma show. Mas você precisa de ter flexibilidade no LoL. E a gente sentia esse jogo mais quadrado nos jogos contra a Loud. Até a chegada do Titã. Com a chegada do Titã, você teve talvez a final mais próxima com a Loud. Com certeza. E agora uma mudança geral de paradigma. Porque o Titã não é tudo menos quadrado. Ele não tem um jogo igual ao outro. Ele gosta de jogar em oportunidade, em gap, em agressividade. Pra mim, sempre falei isso aqui, chefe, você já me ouviu falar isso 1000 vezes. Mas é um jogador especial. É o tipo de jogador que a gente, infelizmente, não tem mais tanto no Brasil. E aí, de novo, a gente tem muita revelação de jogador bom? Tem. Mas especial, são poucos. São pouquíssimos. Especial, atualmente, a atuação no Brasil, eu colocaria Tim, Robô, brasileiro. Tim, Robô, Titã, e talvez eu tenha acabado. Eu não sei se eu vou lembrar demais. Mas especial, gente, eu tô falando que assim, não são jogadores só excelentes. Jogadores que trazem uma dinâmica
uma dinâmica única pro jogo, sabe? É porque, assim, vamos lá, eu concordo com você, mas acho que o Tim e o robô, eles se tornaram. Se tornaram, com Né? certeza. Então- O Tim, eu já desde 2016, chefe. Sim, já ele tinha um potencial muito grande, mas ele não exercia, eu acho. É, Ele era o Gohan, tá ligado? Tipo, tava precisava alguém dar um... potencial latente. Exatamente, é o poder oculto. Então, eu acho que em atuação, que já são, tem esses três. Brasileiros, Mas eu acho que a gente tem alguns que podem se tornar, que também tem com esse poder oculto. Pra mim é o que tá no caminho pra isso. A IU, FNB, O FNB, que o FNB tem essa o questão Brance, Brance também. Todos esses têm esse... o potencial de ser, né? Mas pra se tornar de fato, você precisa de atuações consecutivas onde ele demonstra isso. E é engraçado, porque não quer dizer que você vai ganhar porque você tem um jogador desse, que a Red teve splits ruins com o Titã. E não adianta você ter um cara super agressivo se o time não tá alinhado, ele vai ficar morrendo, que é o que acontecia com ele lá. Mas enfim. Então eu acho que o Titã ele mudou a regra do jogo pra PEN. E mudou do jeito positivo. Tanto que ele é a pessoa que fala. E, inclusive, a função de para-raio é óbvia. Depois dessa derrota da Loud, posso atestar. Vamos ser campeões. Essa frase não é gratuita, não é porque o Titã é arrogante, gente. Porque é muito mais fácil ele jogar a responsabilidade toda pra ele do que pro time dele. Todo mundo fica muito mais tranquilo se o cara que tá tomando tudo é um cara só que já tá acostumado com isso. Então, acho que ele é uma figura importante dentro e fora do jogo, realmente, chefe. Gira pra Cade, então, aí, senhor Thiago Maia. Então, girando pra Cade, 71% de win rate, pouquinho menos, né? 9% a menos de 9%. jogo médio parecido. E os stats, eles seguem um pouco. Porque se você olha em bans, aí você tem a aparição da Ashe do Smiley. Inclusive, o Smiley que era necessário que ele desse esse step up que ele deu nesse split pra poder completamente fazer a Cade estar à altura de poder disputar com os grandes times, com o Red, com o PEN. Então é, pra mim, um dos maiores step ups, se não o maior step up junto com o do Pro Delta. Acho que a bot lane da Cade do primeiro split do segundo é realmente uma evolução nítida. Fala um pouco sobre jogadores estrangeiros, precisando de um pouco de tempo aqui. Eu acho que, principalmente, o caso dos coreanos é um pouco mais complicado, porque a dinâmica é muito diferente. Sim, sim. Mas o caso do Smiley, claramente, estando aí na Cade, eu vejo que hoje ele está Cara, o Smiley muito mais brasileiro. O Smiley é BR já, cara. O cara é muito BR. Ele sentiu... Ele me deu uma entrevista agora esse final de semana e ele falou, cara, o CBLOL e o Brasil salvaram a minha vontade de jogar LOL e salvaram a minha carreira. Eu sou eternamente grato pelo Brasil, o Brasil me mudou. Velho, o Smiley é outra pessoa. E a gente sente isso no jogo dele. A Ashe talvez o jogo campeão que ele mais consegue dominar. A gente vê algumas nuances ali parecidas com os bans contra a PEN, com uma diferença. Que a gente tem um Exames com perfil mais carry, sempre foi. Não que ele não jogue com os controles, mas enfim. E esse ban da Orianna que segue a Cade desde o split passado. Então, é um combo que normalmente é com Nock, mas a Orianna em geral é um pick característico do Leleco. Quando o Leleco vem pro CBLOL no split passado, ele começa de Orianna. Só Orianna, ganha. tipo umas 3, 4 partidas de Orianna. E é um pick que favorece muito esse estilo de controle da Cade. Já os bans que eles fazem, tem um ban ali que é super curioso, né? Se você olha, tem o Maokai, obviamente, né? Que chama atenção. Broken. Mas a Zeri, estatisticamente, se você colocar nos picks que foram jogados pela Cade, a Zeri, normalmente, pela Cade, é uma Zeri mid e não uma Zeri bot. E também tem a questão de eles jogaram MD5 contra a Red e baniram o Zeri 4 vezes. Que é um pick tradicional, talvez o pick de maior vitória do Brance. Mais de 90% de win rate. É assustador o pick, a força que o Brance tem com esse campeão. Mas isso aqui é do campeonato inteiro, tá? Sim, então, sim. Leva mais coisa em consideração. E os stats são parecidos, com um pouco menos de força early game. Um diferencial de gold de 1000, mas uma capacidade de fechar jogos na frente maior e menos porcentagem de primeira torre. Pode descer um pouquinho. Aí. Em questão de side, vê uma clara preferência da Cade pelo blue side, estatística. Clara preferência. E um perfil de campeão completamente diferente. Por mais que o Korg seja um potencial. Mas olha a diferença. Você consegue perceber que na questão de dano, não tem aquela... Eu sei que são números, porque a diferença é pequena. Mas é muita coisa. Mas já é muita coisa pro jogo se você olha uma temporada inteira, né? Você vê que o Leleco ele já não tem tanto dano quanto o Smiley. E o Smiley traz 2 picks de utilidade à frente ali nos carries dele. Que são a MF, que é talvez o pick que foi a assinatura dele no campeonato. E ganhou uma força muito grande também. Cara, é um pick que ele virou jogos que estavam perdidos com esse pick. Com boas ults. Eu acho que a MF, esse triozinho inicial aí, eu falo muito do Smiley pra mim. Porque ele, pra mim, eu falei isso até no último jogo da Cade. Pra mim, o Smiley é um cara que ele tem uma inteligência espacial
O posicionamento muito bom. Porra, né? o posicionamento dele é absurdo. Como ele. Velho, pra mim, as melhores ults de Jhin e MF são dele. Sim. Porque Jhin e MF você tem que ter noção espacial. Você tem que saber qual é o zoning que você vai fazer, qual é a abertura. Tem gente que ulta com esses bonecos e desperdiça 80% do ultimate. Ele aproveita sempre tudo. Sabe? Ele sabe onde se posicionar pra ser ou iniciador, ou o contingenciador, ou a continuidade, a área. Ele tem uma noção de espaço muito foda. E, óbvio, a gente vê aí a Orianna e o Nock andando lado a lado, né? Tem 4-4. Adivinha com quem que eles jogaram junto. Não é mesmo? Mas um perfil, como a gente falou, mais carry do Dzames do que o do Kaká. Não que um seja melhor que o outro. Mas a PEN jogou muito mais esse controle, teve muito mais bans em Maokai. Não usou tanto Sejuani, usou outros picks. E, querendo ou não, é bem uma foto do meta com algumas variações para os dois. Então, quando a gente fala que os dois times, eles... Eu tô falando muito, vai ser que você falou 3-0 PEN e tal. Cara, já na parte estatística a gente vê que a diferença existe. A PEN, ela sai um pouco na frente estatisticamente, mas também não é essa total supremacia. São times que entendem bem o meta que estão jogando e que sabem o que tá acontecendo. É interessante que o que a gente não vê aí, uma coisa que mexeria totalmente com esses picks seria a Aurora, né? Que pena que ela tá desabilitada. Mas mexeria muito com essa dinâmica. Então os dois times estão apresentados, mesmo que de forma mais rápida. O da PEN demorou um pouquinho mais, porque foi o primeiro. Não porque tem mais conteúdo, mas porque fala mais do meta. Então esses são os dois times. Primeira coisa que eu te falo, Shep, é que os dois claramente estão num nível acima dos outros do Brasil. Com certeza. Não só em entendimento do meta, mas em LoL básico. Então, eu já fico feliz sabendo que um dos dois vai representar o Brasil lá fora. Eu acho que esses times não são times que vão, sei lá, jogar a oportunidade fora. Ah, mas e a Loud? A Loud, claramente, não é uma questão deles não saberem. A Loud pra esse campeonato era uma questão deles não lidarem com os próprios fantasmas e problemas. Exatamente. A Loud, ela tava jogando contra os outros 9 times do CBLOL e contra eles mesmos. Primeiro contra eles mesmos. Nossa, que desafinada absurda. Primeiro contra eles mesmos do que qualquer outros. Claramente, cada derrota, cada kill doía muito neles. O Croc é o maior exemplo. Ele sentia muito tudo que estava acontecendo no jogo. Então, sim, a Loud tinha total conhecimento e capacidade de jogar também, só não conseguia exercer pelo fator mente e fator jogo mesmo, né? Tipo, da essência. Mas esses são os times. Mais como eu coloquei uma questão interna, né? De emoção da PEN, vou falar também da Cade, né? A Cade, eu perguntei isso tanto pro Smiley quanto pro Sil, da última vez que a gente conversou, sobre o potencial de mudança desse time que mudou tanto, pelo menos eu enxergo uma mudança na Cade muito estrutural, do jeito que eles pensam e emocional principalmente. E eu questionei isso pro Smiley e pro Sil, se o mental seria um problema muito grande pra essa Cade, né? Se o Zé ia precisar trabalhar muito. Porque eu senti que no jogo contra a PEN e no jogo contra a Cade, contra a Red, desculpa, a Cade teve problemas muito grandes de cabeça. E o Smiley foi muito claro, ele falou, cara, no jogo contra a PEN, terminou o primeiro jogo, acabou a série. A gente tiltou. Ele falou isso, são palavras do Sil, do Smiley no meu vídeo, é só você conferir lá depois. Ele fala, a gente tiltou, depois que a gente perdeu o primeiro jogo contra a PEN, a gente não conseguiu voltar. Voltou, né? No jogo 3. Né? Ele falou assim, no jogo contra a Red, a gente começou bem, o 1 e o 2. No 3 e o 4, a gente realmente teve um desbalanço. Só que, aí palavras dele de novo, a coisa que eu mais me orgulho foi que a gente teve a capacidade de voltar e estompar o jogo 5. Em nenhum momento a gente ficou achando que a série tava perdida. A gente só tava realmente fora do eixo e a gente conseguiu voltar. Com um draft difícil, né? Drafts difíceis. Mas enfim, é uma frase do próprio Zé. Falou do Zé, é uma frase... talvez a frase característica dele que eu ouvi ele falar em todos os times que a gente trabalhou junto. É que a grande parte dos acidentes acontece quando você tá chegando perto de casa. E essa frase ele fala normalmente quando o jogo tá 2-0 pros times. Deve ter falado, talvez tenha falado. Porque você baixa a guarda, não né? Não sei, mas você baixa a guarda. Tanto que a maioria das séries melhor de 5, em que eu tenho memória, tem poucas séries que são 3-0, a maioria 3-1. E geralmente esse jogo que dropa é o terceiro. Normalmente é 2-0, 2-1, aí vira o lado pro time que tava ganhando, escolhe o melhor lado, 3-1. Eu tenho isso na minha memória, que é uma coisa clara que acontece. O 3-0, acontece 3-0 quando a equipe é muito melhor. Mas quando existe um nível, 3-1. E, lógico, eu não posso revelar tudo que acontece nos bastidores, mas sim. Acho que o fator mental, ele teve um peso nos dois jogos. Eu acredito que, especificamente no caso da Cade,
existem mais coisas em jogo por causa do split passado. Acho que Sim. tem um diferencial aí, porque nos playoffs do split passado, claramente a Cade baixou de produtividade. Então havia essa preocupação. Mas, final é final. Eu acho que final é o mental preocupado dos dois lados. Porque, de novo, pra PEN é a grande chance. Exatamente. E essa grande chance também é um peso mental. Porque é aquilo agora, assim, o discurso vai ser um só. PEN, a Loud não está mais no seu caminho. Só depende de vocês. Esse é o discurso, velho. E agora? Não tem mais a Loud. Agora só depende de vocês. E pra Cade é tipo, velho, é a sua grande chance de brilhar, sabe? Vai a volta da Cade. Sabe? É um título muito importante. Assim, a Cade, de novo, já é um dos anos mais vitoriosos da Cade de todos os tempos. Porque se você olha o panorama, né, fazendo a propaganda só pra estar na ordem, mas segundo lugar no Academy do primeiro split, primeiro lugar agora no Academy desse split, e indo pro internacional. No Rock a gente foi top 3 mundo tirando China, e participou de todas as competições internacionais até aqui. Então, cara, tem coisas positivas a falar desse momento. Então, realmente, é uma grande oportunidade para a Cade de coroar talvez o melhor ano de todos os tempos da organização desde 2010, que se eu colocar a criação da Cade, criação oficial, foi em 2010. Fazer o oficial. Mas, enfim. Eu acho que sim, o Zé vai ter que trabalhar. Estaremos lá em BH trabalhando, né? Mas faz parte. Você vai também? Estarei lá, no bar dos bastidores. A tudo que eu fui até agora deu uma boa sorte, né? Olha só. O que é irônico, né? Desse ano, tudo que eu fui deu uma boa sorte. Pois é, olha lá. Tinha aquela maldição de vice. Mas, enfim. Então, sim, estaremos lá, a equipe toda. Isso aí, falando a favor, o que a Cade mudou para esse split? A gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, fisioterapeutas, mais de um psicólogo, preparador físico. Todo mundo trabalha para realmente os jogadores chegarem no dia da competição e conseguirem performar. Não existe um método, Cade. Existe uma ideia, o que faz sentido pra gente. Então, esses profissionais eles vão estar prestando auxílio também em BH para que essa final seja da melhor forma possível. Mas sim, mental é uma preocupação sempre, chefe. Não tem como. Mas eu acho que eles cresceram muito também nesse ponto, tá? Pô, se você pegar pra ver, principalmente a Cade do split passado pra esse, pô, até no Behind the Stars, você vê que tinha muito desentendimento, era uma postura talvez um pouco mais imatura, e hoje eu vejo, tipo, pô, o Pro Delta virou um líder dentro dessa equipe, né? Ele meio que, entre aspas, roubou o lugar do Smiley, que o Smiley chegou pra ser esse cara experiente, e o próprio Smiley falou que ele não tava se batendo muito com o Pro Delta em ideias, eles não estavam pensando igual. E que na mudança de split do primeiro pro segundo, o que ele mais trabalhou, os dois juntos, foi em ser uma dupla. Em conseguirem se entrosar mais. Então o Pro Delta ficou mais proativo, mais falante. O de Samis, que era completamente doidão das ideias, ficou mais também pé no chão. Acho que o time conseguiu conversar melhor, que parece, né? Então, nós temos uma situação aí, né? Que leva pro que são as regras não faladas do LoL. Tem várias, né? Mas uma delas é que normalmente a gente vai querer que o jogador que tem mais voz ativa numa equipe seja preferencialmente uma das duas roles, ou suporte ou jungle. Sim. Se puder ser, se torna mais fácil organizar as coisas. Porque é difícil pensar num time, se você for colocar o que acontece de fato. O jungler é normalmente responsável pelo early game da sua equipe, e o suporte geralmente é responsável por como roda o mid game. Isso assim, de uma forma muito bruta pra se dizer. Existem times, universalmente, por exemplo, a primeira Cloud9 de todas, que era micromanagement total do high, que era o mid laner. Mas nossa, eu não sei como é que ele sobreviveu a essa fase, cara. É complicado ele ficar lá tudo que todo mundo tem que fazer, né? Uma loucura. O LoL mais simples também, né? Mas enfim. Geralmente você tem essas duas pessoas como quem lidam com a parte macro do jogo. Lógico, tem o input de todos os jogadores, mas eu sinto que isso faz muito bem pro time. E é algo que ajuda bastante, fala muito em favor do Prods. Você é um cara que tem um bom entendimento de jogo, que cresceu muito nessa questão. Cresceu muito na questão de gameplay, boas jogadas. E se tornou a referência. Só que isso aí é, de novo, uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que ele é a sua grande referência, ele é a pessoa que tem que estar melhor no jogo. Porque o que acontece muito é que, por exemplo, vamos supor que o caso do Prods, ele é... Vamos usar esse próprio caso, porque saiu no Behind the Stars, todo mundo sabe que ele é uma referência do time. O que acontece, Shep, quando a sua referência do time tá 0-3 no jogo? É complicado, né? Eu já vi isso acontecer. O seu capitão 0-3, ele vai falar menos, porque, querendo ou não, ele vê menos ângulo. Independente se o top tá 3-0, quando o próprio jogador que é capitão na equipe, ele não está tendo um bom jogo,
Isso afeta, porque somos seres humanos. Você tem que ser muito gelo pra você tá mal e, tipo, ficar olhando o jogo dos outros pra calar. É difícil. Mas é por isso que eu sinto que a lane mais importante pra essa final vai ser o bot. Não tem como. Como a discussão, a lane mais importante em questão de, assim, de vai chamar a atenção. Talvez não seja a lane que vai decidir o jogo. Mas a lane mais... A lane que nenhum dos dois pode falhar é o bot. E querendo ou não, o Titã é um cara que busca vantagem desde o começo. O Smiley e o Prods evoluíram muito na laning phase. Mas assim, qualquer um que saia um pouco na frente é terror. Principalmente no caso da PEN, tá? Que eu vejo que a PEN é um time que se sai na frente no bot, literalmente atropela o jogo. É um atropelo. É o maior memória de jogo do que eu assisti no CBLOL, tá? Eu acho que é a memória dos jogos mais fáceis da PEN. São os que eles pegam 1, 2 kills early no bot e só... E não é à toa que, por exemplo, o Maokai, ele é muito banido em geral, mas contra a PEN ele é muito banido, porque quando o Carioca pega Maokai, amigo, ele mora no bot. É batatinha na bush, ele passa lá, é cobertura o tempo inteiro. Então, o Carioca ele já tem uma tendência de jogar para o bot. Quando ele pega esses piques de habilitação pra deixar o Titã mais suave, porra, quando eles pegam vantagem é um atropelaço. Tem que Acho tomar que tem cuidado. essa atenção nessa lane. Pra mim, a lane que decidiu o último confronto das duas equipes, na verdade, foi mid e top, variando nos jogos, né? Eu acho que teve um diferencial mid nos 2 primeiros jogos de Cork, da final da Upper. E no último jogo, claramente, o Weiser foi muito bem. Então, por mais que sejam essas duas lanes que decidiram, são os bots que são, pra mim, os caminhos, né? Mas é muito interessante também, Shep, pra encerrar esse primeiro momento, como que as coisas são no detalhe também. O primeiro jogo dessa final da Upper, ele tem um momento onde a Cade retoma. Não sei se você vai lembrar, aí é uma questão de memória. Em qual jogo? Primeiro jogo. Quando o Leleco tá de Smolder. É o primeiro jogo. Mas isso é PEN Loud, você tá falando. Desculpa, PEN e Cade. PEN e Cade. Primeiro jogo dessa semifinal da Upper, ele tá de Smolder. O Team. Peraí, não. O Leleco jogou de Smolder? Jogou contra Caralho, a minha Cork. memória é uma bosta. Primeiro jogo ele tá de Smolder. E o que acontece? A Cade ganha uma luta, vira uma luta, e tá puxando o bot. E é um momento da Cade no jogo. Aquele é um momento, claramente, eu assistindo, eu falei, cara, agora é o momento da Cade. Eles dão um pick-off no bot, fazem uma trade, um trade side, dão um pick-off no bot. O Warren do Gigo chega, mata ali. E eles vão bater na T1 do bot. Quando eles vão bater na T1 do bot, o Weiser, ele tava escondido numa das moitas ali do bot, aperta R no Leleco e ele morre. E ali tem uma fight muito boa pra PEN, que ganhou o primeiro jogo. Então... lembrei da fight. Eu lembrei da fight bot ali lane. perto da T1 aqui na tri. Sim. Então, olha como que um detalhe que poderia ter mudado tudo era só olhar se tinha alguém dentro da bush, que é o que normal a gente faz, só passa na bush, vê se tem alguém ali, o Weiser ter tomado um dano e saído. Mas como que um detalhe do individual pro coletivo acontece justamente nesse primeiro jogo. E vai ser uma final que vai ser definida em detalhe também. Um detalhezinho, uma bush que você não olhar, um ward que você não tirar, vai ter um gap e esses jogadores eles têm condição de atacar. Então, se você rever lá, vai ver que dessa jogada em diante, a PEN só dominou o jogo. A gente vai fazer um lane a lane, mas antes, deixa eu ler o superchat de vocês aqui que tá acumulando.